já dou boa tarde a doutor Saul, que já está prontíssimo, esperando para bater um papo conosco. Doutor Saul, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez, né, ao nosso espaço, né, aqui. Olá, Larinha, boa tarde, né? Boa tarde aí para você que está nos assistindo, você que cuida bem do seu cãozinho, do seu gatinho, você que curte o SOS Quatro Patas e curte o programa lindo de Larinha. Muito bom, Larinha. Tudo jóia. Doutor Saul, antes de a gente dizer qual é o tema de hoje, deixa eu perguntar aonde é que você está? Agora esse local, qual é esse local aí do Quatro Patas? Eu estou aqui no laboratório. Laboratório, certo. Aqui é mais tranquilo, porque senão não consigo. Outra gente não consegue participar, não, que o povo fica. Senão chama um, chama, o outro não chama. Ah, tá certo, doutor Saul, porque eu sou curiosa, né? Fico querendo curiar tudo, tá aí, ó, sempre tudo muito equipado, muito bem equipado. Mas vamos lá, doutor Saul, vamos para o tema desta quarta-feira, que é infecção uterina, né, doutor Saul? Como seria essa infecção uterina? E tem até outro nomezinho que eu nunca tinha ouvido falar, confesso, que é piometra, é isso mesmo? É isso, Larinha, é isso. Olha, a infecção uterina, ela é muito comum nos animais. E a gente vê sempre, é uma coisa recorrente, pelo menos 2-3 vezes por semana a gente pega animais aqui com problema de infecção uterina. Às vezes não é infecção em si, é uma inflamação, às vezes é endométria, às vezes é hemométria, que são problemas uterinos e que é relativamente comum em animais de estimação. Os animais, eles não têm um ciclo menstrual como as mulheres têm, né? Não é um ciclo menstrual, é o que a gente chama de ciclo estral. O estro é o período em que o animal, a fêmea, aceita o macho para a cópula. Então, existe uma diferença importante. Às vezes, as pessoas confundem, e quando o animal está no cio, aí diz assim, minha cadelinha, minha gatinha está menstruada, porque ocorre hiperemia e começa a ter aquele sangramentozinho, o animal fica melando, o animal se senta ali no chão, se deita, e quando ele levanta, fica meladinho de sangue. E as pessoas confundem aquilo ali com a menstruação. E não é uma menstruação, na verdade é um ciclo diferente. Como não é um ciclo menstrual, então eu não tenho uma menstruação, entende? É um ciclo estral, então o animal está no estro, no cio. E existem diferenças. Primeiro que o ciclo estral ele é mais longo. O ciclo menstrual ele é em torno de 28 a 30 dias. Já o ciclo estral, ele normalmente é de 3 a 6 meses. Alguns animais até 8 meses. E uma outra diferença é que no ciclo estral, a fêmea só aceita o macho no período fértil. E no ciclo menstrual, não, né? Que bom, né? Doutor Saul, engraçado. Doutor Saul, no caso dessas infecções uterinas, né, tem alguma causa que a gente pode dizer assim, olha, a infecção uterina é causada por esse motivo, né, por esse fator? Olha, a principal causa é infecção por via ascendente. As bactérias colonizam a vagina e depois elas penetram no útero. Certo. Então, é a principal causa. É claro que o útero tem barreiras para evitar esse tipo de contaminação. O útero, normalmente, ele está fechado. Existe uma coisa que é chamada de tampão mucoso, que fecha a entrada do útero. Então, as infecções na vagina, normalmente, não atingem o útero. Porém, quando o animal entra no cio, esse tampão mucoso se desmancha e o útero se abre. Na verdade, é para a entrada do espermatozoide, né? Mas aí, alguma bactéria que está por ali aproveita e entra. E aí, quando passa o cio, esse útero fecha novamente a entrada. E a bactéria está lá dentro. Então, a gente tem a piometra, que é uma infecção do útero.
Essa infecção pode ser tanto com o útero fechado, e uma bactéria que entrou quando o animal teve o cio, ou ela pode ser no período em que o animal ainda está no cio, que a gente chama de piometra aberta. Então, a gente tem 2 tipos de piometra, a piometra aberta e a piometra fechada. A piometra aberta é quando o útero está aberto e a infecção acontece. A piometra fechada é quando o útero está fechado e a bactéria entrou lá e a infecção acontece. A diferença das duas é que, na piometra aberta, como o útero está aberto, você vê que sai uma secreção pela vagina do animal. A infecção lá do útero acaba escorrendo pus pela vagina do animal. Então dá para já ver que tem alguma coisa errada acontecendo. Isso, porque você vê um líquido purulento saindo pela vagina, às vezes é escuro, às vezes é esbranquiçado, às vezes é amarelado e às vezes é vermelho, com sangue. Mas você vê que tem uma coisa errada. O animal fede, é mau cheiro, é cheiro de coisa podre. Já na piometra fechada, a infecção está lá dentro do útero e não sai nada. Ela normalmente é mais perigosa. E o tutor demora mais a perceber. Volta, né? Esse útero, ele começa a aumentar com as bactérias lá dentro. Esse útero vai crescendo, crescendo, e ele vai virando um útero cheio de bactérias. Não tem filhote lá, tem bactérias, né? E, olha, às vezes esse útero rompe, essas bactérias se espalham no corpo, né? Você vê que o animal começa a dilatar o abdômen, a barriguinha dele vai crescer como se ele tivesse gestante. Só que ao invés de ter filhote, tem bactéria lá no útero. Ai, Jesus. Quase sempre, Maria, precisa fazer cirurgia. Piometra, quase sempre, 99% das vezes, precisa fazer cirurgia e o animal acaba perdendo o útero. O útero não se aproveita mais, a gente retira o útero porque não dá mais para salvar o útero e o animal fica sem conseguir mais se reproduzir, né? No caso, doutor Saul, o animal ele começa, né, os tutores podem pensar que são bebês, né, que são filhotes que estão lá dentro. Tem algum outro sintoma dessa infecção uterina, além desse útero, né, crescendo? Porque é difícil, né? Realmente. Olha, o que acontece é assim... Tá escutando, né, doutor Saul? Estou ouvindo. Quando começa... Sim. Quando o útero do animal começa a dilatar, a princípio o animal não apresenta sintomas, porque essa infecção ela fica contida lá dentro do útero. Meu Deus. Então o animal vive normalmente ali por algum tempo, 1 semana, 2, às vezes mais. Uhum. Porém, ele começa, quando esse útero se dilata muito, ele começa a sentir desconforto, dor, e aí ele começa a ter febre, deixa de se alimentar, vai se alimentando pouco. Então, aí você começa a ver sinais de infecção, né? E quando você faz o exame de sangue, você vê aquela infecção altíssima. Porém, clinicamente, às vezes você não percebe nada, porque é um animal que está com a barriguinha mais cheinha, mas que muitas vezes também não se percebe muita alteração. O tutor acha que o animal engordou um pouquinho. É como até estava até engordando, aí de repente parou de comer. Entendeu? Certo. E no caso, o tratamento, então, tem situações que precisa realmente da intervenção cirúrgica, né? Mas nas outras situações, tanto quando está aberto esse útero, né? E quando já está fechado, quais os outros tipos de tratamento, doutor Saulo? Olha, você pode tentar tratar com antibiótico. Quase sempre a gente entra com antibiótico. Sim. Mas na maioria das vezes, como a gente já identifica a piometra já tarde, né? Na maioria das vezes o antibiótico já não é suficiente para combater a infecção. E aí a gente acaba fazendo a cirurgia. E como ela é uma infecção que reincidiva, porque o útero, como ele é um saco, o útero ele é um saco sem fundo, né, digamos assim. Ele só tem uma entrada e uma saída. Então essas bactérias ficam lá dentro, às vezes você combate quase totalmente essas bactérias, aí fica 2 lá que você não conseguiu combater. As mais resistentes, de um grupo de bactérias, sempre tem as que são mais sensíveis e tem as que são mais resistentes. As bactérias mais resistentes, elas acabam aguentando um pouco mais o antibiótico.
E aí, acontece que quando você para o antibiótico, ficam lá só as bactérias mais resistentes. E você pensa que resolveu o problema, porque você combateu 99% das bactérias. Aí você para o tratamento e acha que deu certo. Porém, essas duas bactérias que ficaram lá, 3 ou 4, começam a se multiplicar novamente, se reproduzir, e em 15 dias, 20 dias, você tem o útero infeccionado de novo. Porque agora só com bactérias mais resistentes. Você acabou fazendo com que só as resistentes agora sobrassem, então elas vão se multiplicar e elas são mais resistentes. Então você acaba tendo uma infecção mais difícil de controlar. Então, de maneira geral, quando você pega o animal bem no início, ainda com tratamento com antibiótico, você consegue combater. Mas se já está uma infecção mais alta, a gente já recomenda logo fazer a cirurgia, porque é mais seguro. É mais seguro. Certo. E tem como prevenir isso? Ou não? Tem. A forma mais fácil de prevenir é fazendo a castração. Sim. Aí o animal não tem mais cio, não tem mais útero, então não tem como infeccionar mais. Olha aí, então, mais um motivo para castrar, né? Prevenir, sem ser a castração, é você ter um manejo adequado do animal no cio. Você percebeu que o animal está no cio? Primeiro, não deixe mais o animal ir para o quintal, porque é lá quando o animal se deita no quintal, onde pode entrar uma bactériazinha na vagina. Você evite que o animal vá para a rua para cruzar com qualquer outro animal, né? Se você vai botar o seu animal para cruzar, você selecione bem o macho, procure um animal saudável, porque também é na hora que o pênis penetra na vagina que pode levar a alguma contaminação. Então, você ter um manejo reprodutivo adequado, o animal quando está no cio, você cuidar bem dele, né, também é uma forma de prevenir. Tá ótimo, viu? Pois tá aí que eu realmente desconhecia, né, essa questão, essa problemática. Então, eu só vejo pontos positivos com relação ao cio, viu, doutor Saul? E cada dia que se passa, eu só vejo mais pontos, só fatores positivos. Não tem negativo, não, é só positivo mesmo. Então, quem tem aí as fêmeas, né, tanto cadelas como para gatinhos, porque essa doença acontece nos dois, ou é só em cadelas? Só em cadelas. Não, cão e gato. E nos dois. É muito comum, qualquer um dos dois pode pegar, e a gente, você vê que é igual. Não tem uma predileção. Tanto a gente atende muito gatas com piometra, como a gente também atende muito elas com piometra. Então, as duas espécies pegam, e é uma doença que muitas vezes, principalmente quando a gente fala da piometra fechada, ela é uma doença silenciosa. E a gente pega muitos animais com piometra que já estão desenvolvendo uma septicemia. O que é isso? Aquela infecção que estava no útero, ela começa a se espalhar para outros órgãos do corpo. Meu Deus. Quando a gente diz que o animal tem septicemia, ou sepse, a infecção que era num único lugar, ela está passando a ser uma infecção generalizada. Então, acontece que o animal, às vezes, tem uma infecção uterina, ele continua bem, o tutor não percebe nenhuma diferença, e quando essa infecção começa a se espalhar para outros órgãos, já saindo do útero, aí o animal deixa de se alimentar, e deixa de comer. Então, você já atende um animal com infecção grave e que já está se espalhando para outros órgãos. Então, além de fazer a cirurgia para retirar o útero, a gente precisa entrar com a carga de antibiótico muito alta. O animal, algumas vezes, precisa ficar internado um tempo para você fazer antibiótico injetável e fazer um tratamento mais adequado. Então, é sempre uma doença perigosa. A piometra, ela traz muitos animais a óbito. Infelizmente, a gente tem um dado que não é daqui, de Mossoró, mas de um estudo feito em São Paulo, né? E o identificou que a principal causa de óbitos de animais de rua
animais atropelados, trauma. E em segundo lugar, biométrico. Vixe Maria, é mesmo, meu Deus. Então é bem preocupante mesmo, né? É realmente uma doença séria, grave e que eu acho pior porque ela é silenciosa, né? Porque a gente não tem muito o que fazer, a não ser ter esse cuidado da castração e fazer esses exames, né, doutor Saul? Levar os animais também para fazer exames também de rotina também seria interessante. Olha, o recomendável é que quando o animal entre no cio, ele passa por uma avaliação clínica. O animal, quando ele entra no cio, principalmente se você está pretendendo colocar aquele gatinho, aquele cãozinho para cruzar, você leva ele para fazer uma avaliação. O veterinário vai fazer uma bateria de exames só para saber se está tudo bem. Porque se ele já tiver uma infecção ali na vagina, já pode trazer problema no cio, entendeu? Entendi. Quando você escolhe o macho que vai colocar para cruzar com sua cadelinha, por exemplo, você também leva esse macho para fazer uma avaliaçãozinha, um check-up, só para saber se está tudo bem também. Olha aí, viu? Tá certo. Eu só quero agradecer, viu, por mais um SOS Quatro Patas, sempre com ótimos esclarecimentos, né? Ótimos temas também para alertar a nós todos que temos os nossos animais, né? Os nossos companheiros. E sempre lembrando que o Hospital Veterinário Quatro Patas funciona 24 horas, né, doutor Saul? Sempre com uma equipe super competente para estar atendendo a quem precisa. É isso aí, Larinha. Graças a Deus a gente fica muito satisfeito, né? O Hospital Veterinário Quatro Patas é um orgulho para a gente, é um orgulho para Mossoró, é um orgulho, uma satisfação para os veterinários que aqui trabalham, porque pode contar com uma estrutura completa, né? Um hospital que já foi premiado mais de uma vez como melhor hospital e melhor clínica veterinária em Mossoró. A gente ganhou o prêmio quando era clínica veterinária e depois ganhamos quando éramos hospital veterinário. Todas as vezes que teve o prêmio para escolher a melhor estrutura médica hospitalar veterinária de Mossoró, ganhou, então a gente fica muito satisfeito, né? Sei que o trabalho está dando certo, é reconhecido também por isso, né, doutor Saúl? E mais satisfeito porque está aqui conversando com você, para os seus telespectadores. A gente é que fica demais por ter esse conteúdo que a gente sabe que é interessante e que a galera de casa, né, fica esperando muitas vezes para acompanhar e para ficar bem informado. Viu? Pois um abraço, doutor Saúl, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Um abraço. Beijo. Eita, coisa boa, gente. Esse, acho que vocês já sabem, né? Que é um dos quadros que eu mais amo, que eu mais adoro aqui do programa, porque a gente fica sempre bem informado com relação à saúde dos nossos bichinhos, tá?